primeiro contato com a coleção da Emma Klabin foi bastante interessante, porque eu fiquei bem surpresa de início, né? Porque eu não esperava, não imaginava que a Emma Klabin colecionasse peças pré-colombianas e que elas tivessem a qualidade que elas têm. São peças muito importantes. O Paulo e a Maria entram em contato com a gente, né, falando da ideia da exposição. Então, como eu e a Dani já estávamos trabalhando junto na coleção Yunis, a gente já tinha uma ideia do que tinha na coleção. Então, o desafio mesmo foi conseguir juntar as peças de outras coleções, né? Então, a ideia dessa exposição dentro do movimento que a gente tem feito nos últimos anos, né, de rever a narrativa do museu, reavaliar a coleção que a Emma Klabin deixou e o que isso significa para a gente hoje em dia, é resgatar um pouco essa história do continente americano, né, e do período anterior à colonização. Bom, a gente fez o primeiro levantamento das peças, né, para entender quantas peças tinham na coleção depois da pesquisa da Dani, que é a curadora da exposição. E a gente passou de 17 para 19 peças. Então já é um acontecimento muito interessante. Porque quando a dona Emma comprou essas peças, 2 delas vieram dentro de um vaso. Então a gente descobriu que tinham 2 agulhas, né? 2 agulhas de fiar. E aí a gente falou, bom, então agora vamos pensar em como recuperar essas peças. E também tinha uma delas, que vai estar na exposição, que é a Divindade do Milho, que a dona Emma comprou, mas ela já estava quebrada. Então a gente fez muita limpeza, higienização e restauro especificamente foi mais dessas peças quebradas e de algumas que tinham alguns pontos de cola. Então a gente aproveitou para deixar isso mais limpo, deixar as peças em melhor estado de conservação e para conseguir expor todas de uma forma mais linear, né? De todas elas estarem com esse aspecto de boa recuperação. E aí foi um processo muito prazeroso, de vir, de ver cada peça e também de fazer uma pesquisa, né? Algumas peças eu já conhecia bastante pelos meus estudos anteriores. O que foi importante é que assim, o que a gente tinha na catalogação era a informação que a dona Emma tinha passado sobre essas peças, né? Da época da aquisição, enfim, que a dona Emma se interessou, começou a se interessar por essas peças arqueológicas da América, a partir de 2 viagens que ela fez nos anos 50, que ela foi ao Peru e depois ela foi ao México, e já no final dos anos 50 ela faz as primeiras aquisições, mas que ela continuaria pontualmente adquirindo pelo resto da vida dela essas peças arqueológicas, né, das Américas. Todos os trâmites que são museológicos para a gente poder fazer a saída de uma peça de um lugar e chegar para o outro, tem vários processos. Então a gente faz o pedido de empréstimo, manda a documentação, organiza todos esses pedidos, estando aprovado tudo isso, a gente vai fazer a parte de seguro e transporte. Então a gente entra em contato com uma seguradora, valoriza as peças, passa para eles, eles fazem todo um envio de um documento para a gente poder dar tudo certo. E aí, do momento que essa peça sai do museu e ela já está em trânsito, ela está assegurada esse tempo todo, para não correr nenhum tipo de risco. Para a gente confirmar se está tudo bem, a gente faz um laudo, que é basicamente ver o estado de conservação da peça, entender o que ela está ali, se ela tem alguma dificuldade, se ela tem uma perda, se ela tem um trinco, se ela está estável o suficiente para ela poder sair de um lugar e chegar no outro. Confere, embala, vê as necessidades que a peça tem na embalagem, se ela precisa ser colocada algum suporte, se ela tem que colocar alguma trava. Coloca nas caixas, fecha e chega aqui e a gente vai agora fazer o desembalo, né? Vai desembalar todas essas peças e aí começar o posicionamento. A gente vai receber o pessoal do MAI, que é a maior coleção que veio para cá, para a gente poder começar a montar essas vitrines. O acompanhamento deles é super importante para a gente ver se as peças, como eles conhecem muito o acervo, para ver se eles estão no lugar correto, da forma correta, e a gente fazer esses ajustes finais para poder deixar tudo aberto para o público. Junto com isso, a gente ainda tem mais uma parte de gráfica, que aí vem toda a parte de identidade visual. A gente põe alguns elementos na casa para poder fazer essa diferenciação para o público ver. Por último, as legendas, os arremates finais, para receber todo mundo no dia 26 aqui.
A gente tendo definido esse eixo de corporalidade, eu já sabia exatamente quais os tipos de peças que eu queria trazer para a exposição, principalmente as peças antropomorfas. Tem as urnas funerárias, as estatuetas e as vasilhas que de algum modo figuram o corpo humano ou o corpo de entidades animais. A pesquisa deles, na verdade, quer dizer, houve uma série de ajustes, né, de datas, de épocas, mas eu acho que o que a gente sempre teve muito receio é que nem todas as peças fossem autênticas, né, dentro desse panorama, né, de colecionismo. Mas o que foi bom para a gente foi saber que provavelmente todas as peças que estão aqui nesse conjunto da coleção são todas peças autênticas e ter a identificação correta de cada uma delas. Comecei a relacionar as peças da Irma Klabin com outras peças que eu já conhecia de outras coleções, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, da coleção Ivani e Jorge Yunis. E aí, claro, o Emerson também vem fazer a curadoria, né? Trazendo a questão de Amazônia. Então a gente começa a pensar todos esses eixos narrativos, a partir primeiro das peças da Irma Klabin, né? Então a questão da natureza, tem muitas peças com seres naturais, com serpentes, com felinos, né? Que eram da Irma Klabin. Peças sonoras, né? Então tem um vaso da cultura Lambayeque do Peru, que é um vaso com 2 câmaras, que produz som ao ser movimentado, é um vaso sibilante. A gente tem uma buzina marajoara, que é um instrumento de cerâmica, que a parte de baixo dele é globular e tem um orifício, e a parte de cima é cilíndrica, né? É um instrumento de sopro, mas é um instrumento muito importante. Primeiro, porque a gente não tem muitos instrumentos sonoros provenientes da fase marajoara, né? Então, só por isso o fato de existir já é um fenômeno. Mas porque a gente tem vários desse mesmo tipo, dessa mesma tipologia que ainda é usada, que é produzida entre vários grupos, entre vários povos indígenas, entre os Runicuim, os Marubos. Então, quando você observa, você consegue perceber que tem uma mesma morfologia, uma mesma tipologia de objeto que é usada e fabricada há centenas de anos, ou seja, tem uma tradição. Porque a Irma Klabin tinha peças sonoras, inclusive uma peça maia muito interessante, né, que é de assoprar. É uma estatueta de um guerreiro, todo paramentado, e você assopra pelo ombro e ela produz esse som. Então o eixo sonoridades, por exemplo, ele tá ali na coleção da Irma Klabin. Na própria ideia de corpo, né, de que no mundo ameríndio o corpo é o lugar onde se constrói a identidade, mas também onde se diferencia dos outros coletivos humanos, né? A gente tinha trabalhado bem essa ideia, a gente já sabia que poderia trazer marajoara, maracá, porque são urnas que figuram o corpo humano, tem pinturas corporais, elas trazem adornos. É muito recorrente o uso de adornos corporais, né? Trazendo uma certa distinção social. Então, a gente tem toucados, orelheiras, colares, peitorais, braceletes, narigueiras, uma série de adornos que vão vestindo esses corpos e que geralmente identificam alguns papéis sociais, né? Então, no eixo das corporalidades andinas, a gente vê muito isso, né? Que tem um guerreiro paramentado com os atributos de guerreiro, né? O escudo, uma massa de guerra, às vezes com um toucado diferente, que é elaborado mais para guerreiros realmente do que outras funções. Ao mesmo tempo, você às vezes vê um xamã, que ele já tem, em vez de um toucado de guerreiro, ele já usa um turbante, ou seja, é um atributo diferente. O corpo está ligado à pessoa, então o corpo precisa de alterações, ele precisa ser fabricado. Aí a gente discutiu a fabricação do corpo, né, que é um processo pelo qual o corpo sofre intervenções, desde pintura corporal, desde modificações, corte de cabelo, ingestão de substâncias. E isso está estritamente relacionado com a formação da pessoa, né? Então, a pessoa no mundo ameríndio, ela não se separa do corpo, né? Então, a gente não consegue falar apenas de um corpo
do corpo que está morto, como nas urnas funerárias. A pessoa e o corpo estão completamente relacionados. As peças pré-colombianas, em geral, de todas as culturas e regiões, trazem sempre a natureza, né? Então são figurados animais, vegetais, plantas. Os seres do entorno natural, eles já estão ali figurados o tempo todo. Então aparece a serpente, o felino, as espigas de milho, os cultivos, né? Isso é muito recorrente. Só que em determinado momento, muitas peças elas não têm só esses temas de forma naturalista ou realista. Elas começam a trazer elementos que se misturam e que trazem a questão, então, do mito, dos seres míticos, que são aqueles seres que não existem, né, na natureza, na vida real, mas eles estão ali sendo conformados por vários atributos. Um elemento que a gente trabalhou bastante no mito e natureza é a questão dos seres compósitos, né? Que diz respeito a como os corpos eles são compostos, né? A mistura de partes humanas com partes animais. Eu acho que isso fica bastante evidente nas urnas marajoara, né? Que elas trazem uma figura antroposomorfa, né? Uma figura que ela é parte antropomorfo em forma humana e parte animal, né? Os olhos são lagartos, os braços são lagartos e o resto do corpo é um corpo humano, né? Então existem estatuetas que são sonoras. Elas podem a princípio aparecer no eixo corpo, porque elas são corpos, mas elas têm um som também. Então é aí que os eixos se encontram, é aí que os eixos se mesclam. Então algumas peças elas são sonoras, elas têm a figuração de uma ave, por exemplo, e aquela peça emite um som, né? E outras são sonoras e têm os músicos representados ali. Esses grafismos, eles estão sobre em superfícies tridimensionais, né? Então eu envolvo a superfície com uma película transparente, copio ela, passo para uma folha, para um plano e depois eu vetorizo. Esse tipo de desenho, que é essa reprodução no plano bidimensional, é uma das etapas básicas da análise iconográfica, né? Geralmente eu faço esse tipo de grafismo para entender o que está ali na cerâmica. Eles dialogam com a parte plástica do objeto, né? Por exemplo, a gente tem uma urna caviana aqui, que é uma urna antropomorfa, ela tem todos os atributos de humano, né? Tem os braços, ela tem a face, ela tem a coluna vertebral, e aí, por cima disso tudo, a gente tem esse grafismo, que é um ser espelhado, um ser usando uma tiara, um toucado, que está pintado nela como pintura corporal. Tem um trabalho também que a gente destaca, que é o trabalho do Carlo Curi, né, um ceramista que faz reproduções dessas peças. Então ele mede os hertz. Eu fui apresentado para a Casa Museu Ema Clabin pela Daniela Lacchiona para trabalhar as questões das réplicas de algumas peças sonoras da coleção. Foi muito importante o primeiro contato, onde a gente pôde tirar as medidas das peças, tirar a sonoridade dessas peças que estavam no silêncio há muito tempo. Então tiramos a leitura dos hertz da peça e parti para a produção em ateliê. Desenvolvi então 3 peças, cada peça trazendo um hertz e trazendo uma tecnologia diferente na sua confecção. A questão do hertz é através de um aplicativo onde a gente sona a peça e tira a leitura a partir desta sonoridade. E fica muito claro a possibilidade sonora de confecção da réplica, onde a gente vai buscar em sua produção. Na oficina foram desenvolvidos apitos de cerâmica, abordando essa questão de um processo de evolução desses objetos, porque na realidade esses objetos estão dentro dessas boteias silbadoras. A oficina foi incrível, as pessoas conseguiram produzir lindamente as peças com uma sonoridade muito limpa, que é muito importante. Então a gente tem um sonido que passa a ter uma alma, né? É muito legal a gente falar a questão da confecção do objeto. Cada objeto traz uma particularidade do indivíduo, na forma, no tom, né, na relação de construção do objeto.
porque o objeto vai ditando algumas formas e vai ditando também a sonoridade, onde essa pessoa vai executando aos poucos e tendo essa intimidade sonora, que na relação com o tocante, ele vai criando uma intimidade e vai se tornando muito próxima daquela pessoa que usa. Então, são 90 peças arqueológicas e é uma diversidade bem grande de peças, né? E a gente quis mostrar a diversidade do continente americano, então as várias regiões, as várias áreas, e que na verdade todas essas peças estão dialogando, né? Elas estão conversando, então nós temos eixos em que existe uma relação muito clara entre peças da Amazônia e do Peru, peças da Costa Rica junto com peças peruanas, como é o caso dos vasos de lagartos, né? Que nós temos 2 vasos muito parecidos, figurando lagartos, um da Costa Rica e o outro do Peru. São peças que se conversam. É muito curioso até que eu acho que, principalmente no caso do Brasil, os outros países aqui latino-americanos, todos eles, de certa forma, incorporaram essa identidade indígena, dos povos originários, na sua identidade nacional. E o Brasil não, o Brasil, por ter sido um império, enfim, por ter tido uma monarquia, ele recusou totalmente esse passado, né? E isso não faz muito parte da nossa identidade nacional, né? Tanto que o interesse dos colecionadores foi primeiro por essa arte da costa do Pacífico, e, na verdade, o interesse de colecionadores por peças aqui, por exemplo, da Amazônia, é uma coisa já quase do século XXI. É dentro desse movimento que a gente teve essa proposta de fazer o tema anual e a exposição. Esse era um continente habitado, né, antes da invasão europeia, né, e era um continente amplamente habitado. A região que eu trabalho, que é a Amazônia, era uma região que estava vivenciando o auge do desenvolvimento durante a chegada dos europeus, né? A gente tem no estuário amazônico, no registro arqueológico, vestígios de várias redes que estavam acontecendo ali a partir do ano 1000. Então, provavelmente, a gente tinha uma área bastante habitada e esses povos estavam completamente articulados entre si. Trazer a consciência a respeito da importância dessa ancestralidade, né? De que os povos que habitam o continente hoje, sim, são ancestrais, são descendentes, na verdade, desses ancestrais. Trazer a consciência de que nós temos que ter um modo de vida mais sustentável, porque eles assim o faziam.